Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Eu sou Lívia Belotto, mentora de mulheres, especialista em recomeços. E hoje eu estou aqui com uma querida, a Esther Bastos. Seja bem-vinda, Esther. A Esther veio do Rio de Janeiro, não é? É a minha primeira convidada interestadual. Veio do Rio participar de um congresso aqui em São Paulo de aromaterapia e ela vai falar mais para nós sobre esse trabalho maravilhoso da aromaterapia. Inclusive, gente, ela me deu um presente, olha, um óleo essencial do Terra, bergamota, que ela diz que tem cara de fênix. E aí, Esther, muito obrigada pelo presente, eu amei. Vou começar a colocar o bergamota no aromatizador toda vez que eu for fazer um podcast. Isso. E aí eu já vou envolvendo as mulheres nesse ambiente, né, de transição, de superação. E eu quero pedir para você se apresentar primeiro, para as pessoas te conhecerem, e depois a gente vai contar um pouquinho da sua história. Ok. Então, meu nome é Esther, como você falou. Eu sou carioca. Hoje em dia eu moro em Búzios, né? Com a pandemia a gente mudou para Búzios enfim, sair de apartamento, ter um pouco mais de liberdade. Funcionou bem, né? Uma vida mais natural. Eu tenho um emprego e sou terapeuta, né? Eu sou psicóloga e aromaterapeuta, consultora de bem-estar pela do Terra. Mas você começou com a engenharia química. Sim. Como é isso? Como que uma engenheira química começa a trabalhar com gotinhas de óleos essenciais? Faz parte da sua alquimia? Mais ou menos isso. Na realidade, eu comecei um pouquinho antes. Eu sou técnica em alimentos, eu fiz escola técnica. E então eu trabalhei na indústria de bebidas. Eu trabalhava na Brahma. Trabalhei 6 anos enquanto fazia faculdade de engenharia química. Depois trabalhei numa outra fábrica de bebidas, enfim. E eu gostava bastante, sabe? Essa questão de você... Não é exatamente uma brincadeira, mas é quase isso, né? Porque você... É sério, porque você está fazendo um trabalho com um laboratório, mas você mexe com os vidrinhos e as coisas mudam de cor e... Existe uma questão de você saber o que é aquilo que está ali na sua frente. É uma alquimia, realmente. Depois de um tempo, eu fiquei desempregada e arrumei um emprego, que é o emprego que eu tenho hoje em dia, que me sustenta. Mas era muito burocrático. Já não era mais a brincadeira do laboratório, é uma coisa muito burocrática. E aí eu não tinha espaço para mim. E aí eu fui fazer psicologia. Eu fiz a faculdade de psicologia, atendo ainda como psicóloga. E depois de algum tempo fazendo psicologia e atendendo, uma amiga, por eu trabalhar muito tempo no computador, me apresentou os óleos essenciais por conta de dor na cervical. E aí eu usei, amei. Eu falei, vou saber o que é isso. E aí, nisso que vou saber o que é isso, encontrei a do Terra, comecei a fazer o curso de aromaterapia da Vanusa Feitosa, que no caso é a minha upline dentro da do Terra, e fiquei completamente apaixonada. E aí realmente foi uma alquimia, porque juntou todo o pragmatismo, a base química, o entender como as coisas funcionam da química, com as questões emocionais, como que a gente funciona, como viver um dia a dia e um cuidado mais natural, mais saudável, as nossas questões da psicologia, e tudo isso se juntou nessa aromaterapia. Então, vou começar porque eu me coloco muito no lugar de quem está nos assistindo, né? E aí, eu imagino as pessoas ali falando assim, ai, dor na cervical, o que foi que ela usou?
Então, eu queria adentrar, porque é verdade, né? Se eu estivesse assistindo você falar, eu estaria assim, ela tá com dor na cervical, ela gostou dos olhos, nossa, a minha também dói. Me fala um pouquinho dos olhos e a dor na cervical. É. Então, nisso até é lógico que você não precisa ser psicólogo, mas é bom quando você entende que toda dor em qualquer parte do seu corpo ela tem um fundo, né? Ela termina no seu corpo, mas ela inicia em um outro lugar, vamos dizer assim. Então, assim, no caso do meu processo, que era muito de tensão, de ficar ali no computador, então, sabe quando você. Essa parte assim dos nervos aqui, que fica tudo meio esmigalhadinho e você começa a formigar? Para mim, eu tenho a sensação que fica um nó, assim, eles embolam. Embolam, e aí fica formicando. É. Pois é. Então, uma amiga me deu, na época, ela fez uma diluiçãozinha com um blend da Doterra que se chama Deep Blue. E realmente, passando ali, ele funciona muito bem. Depois, estudando, aí eu fui vendo outras coisas, né? Por quê? Às vezes, se você tem uma carga ali... O meu, por exemplo, é potencializado. Eu coloco o Deep Blue, mas eu também coloco uma copaíba, eu coloco um peppermint, que é realmente para dar um relaxamento. E né? um frescor, né? O peppermint traz muito Traz um frescor, também. né? Mas aí é sempre bom, a gente sempre fala isso, porque às vezes as pessoas falam assim, você é aromaterapeuta, então o que eu uso para isso? E não é bem assim que a coisa funciona, você precisa entender de onde vem isso. Então, quando você vai olhar os próprios blends, você tem o Deep Blue, que serve para dor, você também tem o Aromatouch, que serve para dor. Mas vai olhar mais a tensão que a pessoa se encontra, os estados emocionais que levem a uma tensão e por isso ela tem aquela dor de enrijecimento. O outro pode ser uma cãibra, pode ser uma dor muscular, pegou demais no exercício físico. Então, tem um pouco isso de você entender, né? É como se De um onde fosse mais vem. para questões crônicas e outra mais para questões agudas. Por exemplo, eu fiz um exercício, torceu alguma coisa, seria mais um aromatante. Agora, se eu fico naquela tensão, a posição, hoje em dia, né, a gente fica com o celular assim, né? O celular não ajuda muito. Eu gosto muito do Aromatouch quando a gente pensa numa dor tipo dor de cabeça, né? Tá. Que é uma coisa assim, mais da tensão do que do esforço. Tá. Então ela é mais interna do que do esforço físico. O Deep Blue mais para o esforço físico. Mas eles na realidade são um blend, eles são uma mistura. Então, tem umas frases assim que são chaves, mas que funcionam. 1 mais 1, nesse caso, não é igual a 2. Entendi. Né? Porque você tem que ver o que dali está te causando mais esse problema. Então, às vezes, um óleozinho que está naquela mistura é o que vai funcionar. E você não sabe exatamente de onde isso veio. Né? Qual é o óleo? Qual é o óleo? E o que eu não entendo muito, né? Eu uso os óleos essenciais, foi através deles, digamos assim, né? De uma amiga comum que a gente se conheceu. Mas o que eu observo é que existem alguns óleos, por exemplo, que ajudam demais. Por exemplo, uma questão específica, que é a lavanda. A lavanda parece, por exemplo, um óleo essencial, 1001 utilidades, né? Para tudo que você quiser. Machucou, usa lavanda. Se queimou, usa lavanda, né? Sim. Não consegue dormir, usa lavanda. Tá com dor, usa lavanda. Então, parece que tem alguns óleos que são mais universais. E esses óleos conjugados, eles são potencializados, é isso? É mais ou menos isso. Vamos pensar assim, o que é o óleo essencial? Ele é uma defesa da planta. Né? Então, a planta está ali naquele ambiente, ela precisa se defender ou do sol, ou de uma umidade, ou de um inseto, ou de outras plantas que vão pegar aquele território. E ela não pode fazer assim, hoje o dia está quente, eu vou produzir um óleo essencial para o calor. Não, agora está com muita água, deixa eu produzir um óleo essencial para me proteger desse excesso de umidade. Ela não faz isso, ela faz
um óleo essencial que vai proteger ela de tudo aquilo que acontece naquele ambiente. Então, por isso ele é polivalente, né? Porque é o remédio daquela planta. E por isso também ele é diferente. Não adianta você pegar a lavanda daqui do Brasil e extrair o óleo, ele vai servir para algumas coisas, vai ter um cheiro muito bom, mas ele é diferente da lavanda lá onde ela é originária, na Bulgária, por exemplo, né? Por quê? Porque lá ela tinha que se defender de coisas que aqui ela não precisa. Então, essa espécie daqui é diferente daquela de lá, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que, por ele ter que cumprir essa função, né, desses tanta variedade de coisas que ele tem que proteger essa planta, ele vai produzir alguns componentes dele em maior quantidade e outros vão ser vão ser traços nesse óleo. Só que isso é que faz com que ele seja tão eficiente, porque é como se o óleo essencial de lavanda, por exemplo, já que você deu esse exemplo, por si só já fosse um blend. Blend é uma mistura, né? Sim. É como se ele sozinho já fosse um blend. Então, ele serve para você dormir melhor, também vai servir se você levar uma picada de inseto ou se você cortar o dedo. Mas vamos pensar, quando o inseto te pica, o inseto vai lá e te picou, né? Aí a pele está irritada, ela está reagindo. Você precisa acalmar essa pele. Então, a lavanda vai melhorar essa irritação toda que está te causando no teu organismo, mas se você pensar, ela está acalmando a pele, da mesma forma que ela te acalma emocionalmente. De vez em quando eu estou embolando a língua, né? Mas tudo bem, isso faz parte do nervosismo natural que a pessoa está aqui tentando ficar Você não zen. cheirou uma lavandazinha antes de vir? Olha, tivesse falado, eu arrumava para você. O meu creminho do rosto tem lavanda. Já tem lavanda. Eu já trato porque ela, por exemplo, estimula o colágeno da pele. Então, é bom que ela faça parte da sua rotina na face, né? Por exemplo. Mas, então, acontece isso, entende? Ele, por si só, é como se ele já fosse um blend, ele já tem uma sinergia. Então, quando você mistura uma lavanda com um outro óleo, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas todos esses óleos servem para a mesma coisa. Servem, mas eles têm particularidades diferentes. Então, quando você junta dois que, entre aspas, servem para a mesma coisa, você está potencializando aquela ação. Então, às vezes, quando a gente faz um blend, uma misturinha para gente, você usa, por exemplo, sei lá, usa a lavanda. O Serenis já tem, né? Vou dar um outro exemplo. Você usa um ylang-ylang com um Wild Orange. Os dois trabalham uma questão de criatividade. Os dois trabalham uma questão de alegria. Os dois, de certa forma, mais o ylang-ylang do que o Wild Orange, mas vão trazer uma questão aí de uma criança interior, na parte emocional, o ylang-ylang vai trazer mais uma questão de trauma, e aí o White Orange, com a alegria dele, vai amenizar um pouco isso. Então, você vai fazendo casamentos dos óleos e eles vão se ajudando, né? E é por isso, Esther, que você, a sua paixão pela engenharia química, pelos vidrinhos e pelas diversas cores, casou com essa alquimia, porque a gente, principalmente você, né, que é especialista, que entende, né, realmente dos óleos, das propriedades, da forma como eles se conectam e se potencializam, você tem consegue fazer essa mágica também, né? Você acha que é por isso que você gostou tanto de trabalhar com óleos essenciais? Isso tem a ver com a sua essência? Eu sou uma pessoa de muitos interesses, sempre fui. Se eu parar para pensar assim, desde criança, eu sempre fui de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa ideia de uma substância, de um vidrinho, é uma substância que está ali, mas ele é polivalente, eu acho que combina comigo, né? Nesse ponto, sim. Eu acho que você trouxe uma coisa interessante. Eu não tinha parado para pensar dessa forma, mas é interessante, né? Você pensar
você, ser humano, ser polivalente, ser feliz fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e o óleo ser polivalente no sentido de que ele dá conta de coisas, às vezes, bem, sabe? Você olhando assim, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, como é que ele vai dar conta disso? E ele dá conta disso, né? Você falou uma coisa, tem uma influencer, né? Uma infoprodutora, digamos assim, lá do mundo digital, que ela ensina mulheres multipotenciais, que é a Isadora Moreira. Ela... Gente, Isadora ou Isabela? Acho que é Isabela. Bom, é Isa Moreira, tá, gente? Quem quiser, vamos pular a segunda parte do nome. Mas ela fala muito dessa questão de multipotencialidade. E eu acho que a gente combina por aí, porque eu também tenho 1,5 milhão de interesses. E aí me ocorreu, né, de te perguntar o seguinte: desculpa abusar dos seus conhecimentos, mas eu acho que é uma contribuição, né? Quando você fala do seu lado multipotencial, a gente sabe que a pessoa multipotencial tem maior dificuldade de fazer escolhas. Sim. Né? Porque a gente se interessa por um monte de coisa, mas fazer tudo a gente não consegue. E isso tem a ver com a mulher, né? E falando da Fênix, né? Falando desse projeto de ajudar mulheres a se reinventarem. E aí depois você me conta por que o bergamota ajuda nisso. Mas, assim, dentro dessa ideia, né, de ajudar as mulheres a se reinventarem, eu acho que a gente encontra 2 opostos. São as pessoas que querem muita coisa, que gostam de muitas coisas, mas não conseguem fazer nenhuma delas direito e não saem do lugar. E no outro extremo, nós temos pessoas que não têm ânimo de fazer nada, que até entendem, eu gosto de tal coisa, eu gostaria, mas eu não tenho ânimo, eu não consigo fazer. E aí a pessoa também não sai do lugar. Então, são 2 extremos de características aparentemente opostas, mas que não ajudam a pessoa a se mover. O que os óleos essenciais podem... E você, como psicóloga, claro, né? Podem falar sobre isso. Tem algum óleo que serve para uma coisa ou serve para outra? Como que, né, nesse mundo dessa alquimia dos óleos essenciais, você olha para essas 2 situações? A primeira coisa assim, que a gente tem que pensar sempre é isso, que eu não gosto muito desse protocolo engessado, porque isso você consegue em tudo quanto é livro. Tudo quanto é livro não, mas tem muitos livros e que vão fazer exatamente essa uma receitinha, né? Então, tá com depressão, usa isso. Tá com... Não vamos falar de depressão, mas de falta de atenção, você usa aquilo. Só que, às vezes, são características e comportamentos da pessoa e que ela recebe um rótulo, mas que, na realidade, não é exatamente isso. Às vezes, o fundo é outro. Então, assim, a primeira coisa que a gente desmistifica, vamos dizer assim, é parar de olhar a perna, o braço, o dedinho da mão esquerda, né? E olhar a pessoa como um todo. Isso foi até uma coisa engraçada, porque como psicóloga, você é psicóloga, então você entende bem que a gente deixa o tempo do outro, né? Então você faz a primeira sessão, você conhece a pessoa, você faz a segunda sessão, e aos poucos, conforme vai criando vínculo, você vai sabendo das coisas que importam. Sim. Quando eu recebo uma pessoa e aí ela vem com uma reclamação, vou pegar uma reclamação normal, preciso emagrecer. Ok, preciso emagrecer, eu não vou te dar um protocolo de emagrecimento, vamos conversar sobre você. E aí, na consulta da aromaterapia, você é uma pessoa intrusa,
Porque você quer saber o que a pessoa come. Não tem esse tempo de confiança, né? Porque você vai dar um feedback para a pessoa do que ela vai fazer Você da tem vida. que dar uma receita. Você tem que mesmo dar uma que não receita, você tem seja que dar um protocolo clássico, mas não, é uma receita. É o protocolo dela. Mas você precisa saber como é que essa pessoa come, como é que essa pessoa dorme, como é que essa pessoa vai ao banheiro, como é que essa pessoa estuda, como é que essa pessoa vive o dia a dia dela, para você entender o que acontece. Porque ela pode ter uma falta de atenção porque ela é muito ansiosa, ou ela pode ter uma falta de atenção porque ela realmente não consegue prestar atenção. Não consegue prender a atenção dela. Né? Ou porque ela está exausta, por exemplo. Está exausta, ou porque ela está desanimada, não está afim, não falta a centelha de vida, né? Dela está falha. Né? Então, para isso, os olhos, sim, eles funcionam muito bem, mas é preciso conhecer o que esse organismo como um todo ele está passando para você poder... Eu diria que primeiro começa arrumando a casa. Sabe aquela japonesinha da organização? Não. A Marie Kondo. É uma japonesa, ela tem na Netflix um programa em que ela chega na sua casa e ela vai arrumar seu guarda-roupa, ela bota tudo em cima da cama e você primeiro vai selecionar. Isso aqui serve, mas não mais para mim, eu vou doar. Isso aqui não serve para ninguém, eu vou jogar fora. Então, primeiro ela faz uma arrumação. E eu entendo que um bom começo é isso. Você primeiro arrumar a casa. Vamos ver qual é essa rotina e como é que a gente começa a limpar isso daqui. Porque um organismo limpo, às vezes, a falta de ânimo da pessoa resolve só quando ela faz uma limpeza desse organismo. Entendeu? Um detox. Faz um detox, né? Aí, às vezes, ela já... Só de fazer o detox, só de fazer uma desparasitação, ela já começa a emagrecer. E você não fez nada, você não entrou com um protocolo de emagrecimento. Você simplesmente ajudou ela a entrar em equilíbrio com ela mesma, a ter um sono regular, a ir ao banheiro regularmente, a se hidratar, porque as pessoas não se hidratam. Então, às vezes, ela morre de dor de cabeça. Sim, o seu cérebro precisa de água, oxigênio e glicogênio. Porque eu falava açúcar e aí os adolescentes achavam que podiam, né? Comer um docinho. Comer um docinho. Então, agora eu mudei para o termo técnico, glicogênio, e a gente explica o que é glicogênio se a pessoa não souber. Mas não vai me dizer depois, porque depois eu dizia para a mãe que foi a Esther que disse que podia comer. Doce. Não. Só que não. Só que não. Não, mas você falou uma coisa importante. Apesar de você não ter dado nenhuma receita, para aquele lado, né, da pessoa que está sem ânimo, sem vontade, então um bom caminho é começar com esse detox. Obviamente que, para saber que óleo essencial vai usar no detox, precisa fazer uma consulta com aromaterapeuta, Sim. Né? Que é o caso, né, que eu me consultei com você. Aliás, precisamos marcar a segunda sessão, né, para retomar o que eu não fiz na primeira. Né, gente? Vocês pensam que é fácil? Não, a gente não faz também, não segue tudo que a terapeuta ensina. Mas eu queria deixar um depoimento aqui para quem gosta, né, dessa ideia dos óleos essenciais, Esther. Foi porque o que aconteceu comigo? Eu entrei para o doTERRA, convidada por uma amiga. E aí, lógico, a gente tem no doTERRA uma cenourinha, né? Que a gente na frente do burro, que é assim, olha, vai comprando. E aí você vai ganhando pontos. Com esses pontos você vai ter desconto nos seus óleos. Se você tiver pessoas que gostem, que queiram comprar também os óleos, você cadastra. Enfim, tem uma estrutura de marketing multinível aí, né? Sim. Mas eu realmente vi os benefícios dos óleos essenciais para mim. E aí eu comecei a comprar. E chegou uma hora que eu tinha, né, uma caixa de óleos essenciais. Eu falei, legal, né? Mas eu não sei tomar. Eu não sei de que maneira tomar. Eu não sei para que realmente serve. E, principalmente, eu não sei do que eu preciso de verdade, né? Então, foi quando a gente teve a nossa consulta, né? Que eu te ocupei quase 2 horas da sua vida, né? Que você já quase não faz nada, né? Como uma mulher multipotencial. E realmente a gente vai sentindo, por exemplo, né? Eu vou confessar, assim,
às vezes eu dou uma desconectada do que eu tenho que fazer, então não encho, porque para beber a água eu tenho que encher a garrafa. E o problema, né, a garrafa de 1,5 litro, que eu arrumei a garrafa, quebrei a primeira garrafa de vidro. Deus. Aí eu comprei outra garrafa de suco de uva. Só que às vezes eu não lembro, sabe, de ir lá encher a garrafa para pingar as gotinhas. Quando eu pingo, eu tomo a garrafa inteira. Mas o que eu tô dizendo, né, é que a gente tem que ter uma rotina, tem que fazer. E o que eu senti com o detox é que é a água que você me deu com as gotinhas de óleo essencial, é que a minha fome diminuiu muito. Porque você bebe mais água, a fome diminui. E lógico que você bebe mais água, o cérebro se hidrata, você tem mais energia, dorme melhor, é um conjunto. Sim. Então, talvez para a pessoa desanimada, que quer fazer alguma coisa e não consegue, poderia ser uma dica, assim, que é, lógico, a partir do trabalho de alguém que realmente entende, né, de uma consultora de óleos essenciais, mas procurar fazer um detox é um bom começo. Sim, né? é um bom começo. E assim, Lívia, o que acontece? É que, por exemplo, tem um óleo que você até falou dele hoje, mas que ele pode ajudar, mas se a pessoa tem uma pressão alta mesmo, não é uma pressão alta 13/9, uma pressão alta um pouco mais grave, pode sentir um desconforto. Esse é o motivo de eu não falar dessa forma assim. Agora, tem óleos que são muito seguros. Uma lavanda é um óleo muito seguro, é um óleo que você usa em criança. Um limão siciliano, que seria o nosso lemon, que foi um dos óleos que eu indiquei na sua água, ele não só é um óleo seguro, como ele vai te ajudar, por exemplo, a você sentir menos fome, não só porque você bebe mais água, mas porque ele vai estar fazendo ali uma limpeza de fígado, uma limpeza de gorduras que estão ali mal localizadas no... Porque eu não sei porque essa gordura localizada. Não, gente, é uma gordura mal localizada. Por dentro e por fora do organismo, né? A gente está falando na parte do sistema circulatório e da parte de fora também, né? Muito mal localizada. E ele vai ajudar nessa queima de gordura. Então, automaticamente, se você tem mais energia, você sente... automaticamente, entre aspas, né? Claro. Mas você tem a tendência a, melhor falando assim, sentir menos fome. Então, além de você estar com o estômago mais cheio realmente, porque você está consumindo essa água regularmente, você está consumindo parte dessa energia e isso faz com que você tenha menos necessidade. Ao mesmo tempo, quando você faz um protocolo de desparasitação, às vezes a necessidade do doce não é sua, é do parasita que existe em você. E que a gente não percebe, porque nem sempre você consegue perceber isso num exame de fezes ou mesmo num exame qualquer. Você tem uma saúde bem e aquela compulsão alimentar não é sua. É da coisinha que você tem que alimentar, né? E aí, quando você que esse corpo não te pertence. Sai que esse corpo não te pertence, exatamente. E aí, quando ele sai que esse corpo não te pertence... por milagre, a sua compulsão acabou? Não, é porque a compulsão não era sua, você limpou o seu organismo e agora você consegue olhar para o brownie e não precisa comer. De repente você vai comer um pedaço, mas não precisa comer metade da tigela, entendeu? Porque a compulsão não te acompanha mais, né? Você acha que com a pessoa, né, que a gente falou um pouco da pessoa com uma baixa motivação, né, com essa sobrecarga, você vai fazer um detox, vai fazer uma limpeza, então a tendência é que ela tenha mais energia. Sim. Com a pessoa que tem muitos pensamentos, muito ativada e que também aí por isso não consegue fazer uma escolha, qual é o seu olhar sobre isso? A gente tem Eu realmente já entendi que você não vai dar nenhuma receitinha. Não, receitinha não, porque o que acontece? Aí a pessoa depois pega, faz uma receitinha, não dá certo, né? Aí pode dar problema, né? Assim, claramente falando, seria isso. Mas tem uma coisa... Deixa eu até voltar um pouquinho atrás. Como é que foi quando eu entrei, né? Eu entrei na doTERRA em... finalzinho de agosto do ano passado. Não tem nem tanto tempo assim, né? Não tem nem um ano. Foi final de agosto do ano passado. Em setembro, eu comecei
a usar realmente os óleos, né? Porque eu fui apresentada com essa amostrinha e eu comecei a usar os óleos em setembro. Eu passei setembro e outubro, quando eu comecei a usar, quando eu comecei a interessar, eu passei setembro e outubro a louca dos óleos. Porque eu comprei um kit que foi um kit grande, né? Porque foi do tipo assim, deixa eu conhecer. Então, vamos conhecer. Esse kit grande vem com shampoo, vem com condicionador, vem com suplemento, vem com loção para o corpo, vem muitos óleos. Você comprou o top do top. Eu comprei o que é o Soluções Naturais, porque ele tanto vai ter a parte aromática, como tem a parte do cuidado interno e da cosmética também. Foi do tipo assim, eu quero conhecer. E eu fiquei apaixonada. E eu comecei a fazer o curso, porque dependendo da rede, no caso a minha rede, a Vanusa Feitosa, ela bonifica com o curso a partir de 200 pontos de cadastramento, ela bonifica com o curso dela atualmente. Lógico que a qualquer momento ela pode tirar isso, mas quando eu entrei já existia essa bonificação que até hoje ela mantém. Então eu comecei a fazer o curso dela e comecei a ler muito, porque aí vem a cientista, né? A cientista veio junto e eu comecei a estudar nos livros. Eu estudei bastante. E eu comecei até novembro, dezembro, nesse preparo. A partir de janeiro, fevereiro, é que eu comecei a encarar a profissão de aromaterapeuta e a do Terra como um negócio. Porque você pode se relacionar como você faz, como cliente que compra óleos para o benefício próprio, ou você pode se relacionar com a do Terra de modo profissional. A partir de fevereiro desse ano é que eu comecei a me relacionar com essa pegada profissional. Tá. Então, o que acontece? Ao longo desse estudo, né, tanto na parte dos livros quanto na parte do curso, eu comecei a ver... E isso é uma coisa que a Vanusa traz nas aulas. Ela faz muito uma leitura orgânica dos óleos. E você não faz o curso da Vanusa para aprender, por exemplo, que copaíba é anti-inflamatório e que melaleuca é antifúngico, porque isso você encontra nos livros. Sim. Ela também vai falar isso, mas ela leva o curso a você pensar na forma orgânica de onde essa planta está te oferecendo esse óleo. Então, por exemplo, agora sim respondendo melhor a sua pergunta. Se você tem uma questão de vias respiratórias, os óleos essenciais para as vias respiratórias, de um modo geral, são extraídos de folhas. As folhas são o aparelho respiratório das plantas. Então, esses óleos essenciais vão trabalhar melhor o teu sistema respiratório. Se você tem uma questão mais ligada à sexualidade, a libido, criatividade também, de certa forma, eles saem de flores, que é o sistema reprodutor da planta. Uma falta de atenção, o que você precisa? De aterramento. Os óleos que são mais voltados para essas questões são os óleos retirados de raízes. Então, você tem um vetiver, você tem um patchouli, são os amadeirados, né? Você tem o tronco da árvore, que é uma coisa mais robusta, e principalmente as raízes, que é o que vai dar sustentação para essa árvore. Porque quando você fala de uma falta de atenção, o que você precisa é de um aterramento, é de um movimento para dentro, até para você conseguir entender o que está acontecendo nessa cabeça que não me deixa eu pensar. Você precisa organizar a mente. Então, são óleos organizadores. Que bacana. Quando você pensa numa resina, né, um frankincense, uma mirra, e você pode trabalhar o terceiro olho com esses óleos, na realidade, o que fica no terceiro olho? É o pré-frontal. Aí mistura tudo, tá? Aí agora já estou misturando a química com a psicóloga, com tudo. Mas é que na minha cabeça tudo funciona junto. Você está trabalhando o terceiro olho, esotericamente, você está trabalhando o seu pré-frontal. E o pré-frontal, qual é a função dele?
Ele vai pegar as emoções do sistema límbico, ele vai pegar as memórias do seu hipocampo, ele vai pegar as informações que vêm pelos seus olhos, pelo nariz, pelo ouvido, do meio ambiente, e em segundos ele tem que organizar essa bagaça toda para te dar uma resposta. Então você precisa que ele esteja bem equilibrado. Óleos resinosos, tipo mirra, frankincense, clary sage, eles vão fazer com que você se organize melhor. Entendeu? É mais ou menos assim que eu aprendi e que eu procuro levar esse tipo de conceito quando eu atendo uma pessoa. Nossa, mas muito interessante essa correlação que você fez, né? Entre a origem de que pedacinho da planta aquele óleo saiu e como ele vai atuar no nosso corpo e na nossa mente. E aí, fazendo uma pergunta assim, ligada a você mais, né? E a gente entendeu que você fez vários, dentro da ideia da Fênix, né? Que você recomeçou várias vezes. Você saiu quando você começa na engenharia química, na Brahma, depois você vai para engenharia química, depois vai trabalhar num lugar mais burocrático, mas aí você vai fazer a psicologia, depois vai para os óleos essenciais. E cristaloso, você também trabalha com cristais, não é isso? Estuda? Eu estudo os cristais desde sempre. Sempre ficaram no meu quarto. Já fiz cursos de cristal também. Já trabalhei com alinhamento energético, mais em mim e nos parentes, nos amigos, né? Isso não foi profissionalmente. Mas sim, usando os cristais também. E eles me acompanham até hoje. Então, você tem, assim, né, um percurso longo. Uhum. E aí eu queria saber, focando um pouquinho na questão mesmo dos recomeços, né? Em que momento da sua história você teve o seu momento fênix? Eu chamo assim de momento fênix, né? Uhum. Quando você coloca fogo em alguma coisa, é um momento fênix, é um momento em que você fala, chega disso, eu estou pondo um ponto final nesse ciclo, vou começar algo novo, né? E, obviamente, um recomeço não é uma coisa fácil. Para você recomeçar, você precisa de apoio, você precisa de uma estrutura, precisa de clareza, né? E eu vejo que você é uma buscadora, porque você vai caminhando e vai buscando. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, se é que você pode, né? Falar de um momento fênix seu, né? De um momento que você deixou algo para trás, você fez uma nova escolha e você recomeçou. E o que te ajudou nesse processo, né? Como buscadora? O que você deixou para trás? O que você adquiriu de novo e o que é que te deu esse suporte? Porque eu vejo os óleos essenciais muito como suporte, Sim. como apoio. O que você... Tem alguma história para contar para gente? Tenho. Na realidade, tem uma, tipo assim, uma que foi realmente exatamente isso tudo que você está falando, e uma virada de página que é um pouco para adiante, mas que está programada. E tem uma grande diferença entre esses dois momentos, que é uma Esther de 26 anos e uma Esther de 53 anos. Aos 26, 25 por aí, eu morava ainda na casa dos meus pais. Então é uma realidade. Hoje eu sustento a minha casa. Então é outra realidade, tá? Mas na época que eu trabalhava na Brahma, foi na época que ela foi comprada pelo Grupo Garantia. Né? Entrou a Ambev pouco depois, né? E fez uma fusão das cervejarias. Primeiro fez a fusão da Skol com a Brahma e pouco depois, quando entrou a Ambev, fez a fusão com a Antártica. E eu trabalhava na Brahma nessa época. E eles iam sair do Rio. Eu trabalhava na Marquês de Sapucaí. Eles iam tirar o laboratório central, que era onde eu trabalhava, e ia mudar para São Paulo. E quem não tivesse nível superior ou mestrado, tinha alguma condição que eu não atendia, seria demitido no final desse processo. Mas, você sabendo que você seria demitido e ficasse até o final do processo, você receberia uma bonificação de 6 salários. Nessa época, eu não estava mais satisfeita de trabalhar na Brahma. Eu gostava da Brahma quando eu entrei na Brahma. Eu trabalhei 6 anos na Brahma, quase 7.
eu gostava quando eu entrei. Depois, com todas essas mudanças, veio uma outra filosofia. A Brahma tinha uma filosofia quando ela era uma empresa sozinha, ela passou a ter uma outra filosofia quando ela passou a ser gerenciada pelo Grupo Garantia. Nada contra, mas é outra filosofia que eu não gostava. E aí eu falei, ok, eu sabia que eu ia ser demitida, mas eu estava de olho no prêmio. E, ok, ficar mais alguns meses, não tem problema nenhum. Pois bem, no meio do caminho eles mudaram de ideia e resolveram não ir mais para São Paulo. Então, não haveria mais a demissão. Você ficaria e tudo bem. Só que eu não queria mais. Naquele ponto eu não queria mais. E eu fiquei o tempo que eles estabeleceram. Chega mais perto. Tá. Eu fiquei o tempo que eles estabeleceram para ter essa bonificação de 6 salários. Na época eu já era formada em engenharia química. E aí eu virei para o meu chefe e falei, olha só, me demite. Porque eu não estava feliz. Eu tinha um salário, tinha uma possibilidade de emprego. Eles me promoveram de técnica a químico, né? Então eu tinha um plano de carreira ali como química, mas eu não estava feliz. E aí eu falei, não, me demite, eu prefiro os 6 salários e vou fazer outra coisa. E literalmente eu fui fazer outra coisa, porque eu não tinha nada de plano. Eu tinha 0 plano. E aí eu tive loja de batata recheada, eu vendi canga, eu fiz bijuteria, eu fiz, sei lá, uma porção de coisa, buscando preencher esse lugar, que não deu muito certo, e aí eu acabei depois conseguindo esse emprego burocrático. Ok. Esse foi um momento de virada, que foi o momento de, não, me demite porque eu não estou feliz aqui. Eu só não tinha nenhum plano. Mas eu tinha uma segurança, né? Eu morava na casa dos meus pais, eu não tinha... Ia ter 6 salários. Ia ter 6 salários, mas que eu acabei meio que torrando esses 6 salários na loja, porque ela não deu muito certo. Eu era muito inexperiente. Fiz sociedade com uma pessoa que eu não conhecia, era amiga de uma amiga. Enfim, não se faz isso, né? Quem esteja escutando, não se faz isso. Você pesquisa a pessoa primeiro para saber se ela tem compatibilidade com você. Senão, não dá certo. Enfim, e aí passaram-se esses anos todos e eu honro o meu trabalho porque ele me dá a possibilidade, por exemplo, de ter pago a minha faculdade de psicologia, de bancar todo o estudo na aromaterapia, porque não vem de graça, né? Você compra livros, você compra cursos, se você quiser ser bom realmente, você tem que estudar o assunto, né? Uhum. Enfim, e na psicologia também, eu fiz vários e diversos cursos porque eu queria atender com qualidade. Então, eu fui procurar especializações em criança e adolescente, em Jung. Enfim, eu fui fazendo as especializações ao longo do caminho e o meu emprego me possibilita pagar essas coisas. Ok. Mas ser terapeuta, trabalhar com os olhos, a aromaterapia até mais do que a psicologia, porque ela juntou a química com a psicóloga. Então, ela me dá mais satisfação até do que a psicologia, embora eu ame atender também como psicóloga. Mas essa Esther terapeuta é o que alimenta a minha alma. Só que agora eu não vou fazer a mesma coisa de pedir demissão e recomeçar. Então, eu vou fechar o ciclo para depois me dedicar apenas como terapeuta. Fechar o ciclo seria se aposentar? Seria me aposentar. Não sei exatamente quando, porque cada hora mudam as regras, né? Então, não sei quando que isso vai acontecer, mas em um determinado momento isso vai acontecer. Então, assim, aquele foi um momento punk e de coragem, embora eu tivesse um suporte. Agora é um momento mais planejado, entendeu? É uma virada também, tem toda a insegurança de você recomeçar uma carreira, apesar do que eu estou fazendo essa carreira em paralelo, em escala menor, porque eu não tenho full time para me dedicar a isso, então é uma escala pequena, né, de atuação. Sim. Mas ainda assim, eu estou fazendo um caminho. Então, eu acho que é um recomeço mais confortável. É um recomeço mais planejado, né? Quando você tem contas a pagar, você tem que planejar esse recomeço. Você me permite usar esse seu lindo exemplo para ilustrar
a jornada da Fênix. Você me permite? Claro. Prazer. Sim, sim. Eu sempre digo, né? Eu acho que a gente escuta que repetir muitas vezes a mesma coisa é um ato de coragem, né? Porque às vezes as pessoas, mas a Lívia já falou isso. É porque você trouxe com tanta clareza, eu gostaria de exemplificar isso que você falou para as outras mulheres que pensam em recomeçar, que estão cansadas do casamento, do emprego e sabe Deus do quê. Eu sempre digo assim, né? Que o momento Fênix pressupõe uma decisão inegociável. Sim. Uhum. Eu vou encerrar esse caminho e vou começar outro, ponto, acabou. Só que tem duas formas de você colocar fogo, né? De entrar em autocombustão. Tem a forma sustentável e a não sustentável. Então, eu também passei por momentos Fênix, em que a primeira decisão foi não sustentável e a segunda foi sustentável. Acho que a gente aprende, né, Esther? Sim. Com os percalços do caminho. Então, quando você fala, eu pedi demissão, mas eu não tinha um plano, é exatamente isso que eu proponho para as mulheres quando eu falo da jornada da Fênix, né? Na verdade, assim, a jornada da Fênix é uma história baseada no mito, né? É a história de toda mulher, acredito também de todo homem, sabe, Esther? Mas é a história daquela pessoa que está dormindo, que está deixando a vida levar, para aquela pessoa que fala, não, eu tenho um propósito, eu quero algo que nutra minha alma, e aí toma uma decisão, faz um caminho, implementa, se tiver base e apoio e conseguir sustentar aquele período, né? E aí se torna vitoriosa. Então, essa é a jornada. Mas eu falo que todo mundo, para ter esse momento Fênix, fazer essa transformação, essa pessoa precisa de um plano de voo. E eu pensei no plano de voo porque a Fênix é uma ave, então combina, né? E nesse plano de voo, você tem a parte, o momento em que primeiro você vai descobrir o que você quer fazer da sua vida. Que esse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É o primeiro passo. Mas existe, depois que você sabe meio que, ó, não quero mais ficar na Brahma, tá, mas para onde eu quero ir realmente? Exige um plano de voo, exige talvez um projeto, um plano de pesquisa, né? De dizer, bom, o que eu gosto, Quais são as suas aptidões? Exatamente, que aptidões eu tenho, qual é que apoio eu tenho. Então, aí eu moro na casa dos meus pais, eu vou ter 6 salários, mas né? Ah, vou arrumar um sócio, legal. Quem é essa pessoa? O quanto que essa pessoa realmente combina comigo, é uma contribuição. E até, às vezes, a gente arruma um sócio que você fala assim, esse casamento não vai durar para sempre, né? Mas com consciência, não, neste momento, Me serve. Isso me serve, talvez não seja para sempre, porque talvez as minhas escolhas ao longo deste caminho mudem. Então, o que eu vejo, né, o momento em que as mulheres acabam caindo nas maiores armadilhas é esse, em que ela faz uma escolha, o casamento não tá bom. É diferente, lógico, eu tô apanhando do marido, é uma outra coisa, né? Eu tô correndo risco de vida. Mas em que a pessoa olha e fala assim, eu não tô satisfeita nesse lugar, para onde é que eu vou agora? E de que maneira eu posso ir de uma forma sustentável? Então, saber criar um plano de voo, e não é que esse plano de voo vai ser perfeito, né? Se você olhar aqueles Natural Geographic, muitas vezes você vê, né, as aves lá no alto do penhasco, com seus ninhos, com seus filhotes, mas elas vão ter que sair de lá e levar os filhotes para o mar. E alguns não chegam no mar. Alguns são caçados antes, outros caem muito longe da praia, não conseguem chegar. Então,
nenhum plano de voo é garantido 100%. Existem riscos Sim. no caminho. A questão é você calcular o risco que você possa correr. Exatamente. Então, esse plano de voo envolve também você parar para pensar nos riscos. Então, para onde eu vou? De que maneira eu vou? Quais são os riscos que eu vou enfrentar? E quem é que pode me sustentar nesse voo? Porque os pais acompanham os filhotes. Sim. Muitas vezes no voo, né? Então, o que é que pode me ajudar nesse voo? E aquilo que você fez e que eu fiz também, e que muitas mulheres fizeram e outras estão pensando em fazer, é aquilo que a gente não recomenda. Cada um faz o que quer, não é, Esther? Sim. Mas a gente não recomenda que você faça uma mudança sem olhar os riscos, por exemplo, sem olhar para que apoio. Você até olhou para a rede de apoio, mas talvez tenha faltado o rumo de saber exatamente. Naquele momento, sim. Você tinha uma rede de apoio, o risco era calculado, né? Eu não ia passar fome, eu não ia ficar na rua. Mas talvez tenha faltado, como você falou, eu era muito imatura. Sim. Então, para onde de verdade eu quero ir? E tem vezes que a gente não sabe mesmo para onde quer. E aí exige todo um processo de interiorização, de aterramento, autoconhecimento para você poder fazer. E nisso, a terapia conjugada aos óleos essenciais é um casamento muito bom. É um casamento... Eu não sei se perfeito é a palavra correta. Eu 2 vezes comecei a falar e parei. Mas faz muito sentido. Porque... Promissor, vai. Promissor, exatamente. Porque, às vezes, o que acontece? Assim como qualquer processo que vai ativar alguma coisa em você. E aí a gente pode estar falando dos óleos essenciais, pode estar falando até de uma consulta de tarô. Que você vai no tarólogo e você tem ali arquétipos na sua frente e, de repente, alguma daquelas cartas pode te bater. E o que eu vou fazer com isso? Né? Então, assim, esse casamento da terapia com os óleos essenciais, assim como outras práticas, tá? Estou falando aqui dos óleos essenciais porque, enfim, é a minha praia. Mas, por exemplo, você é consteladora. Então, de repente, depois de uma sessão de constelação, de repente a pessoa tem necessidade de digerir aquilo ali. O que eu faço com isso? Né? Vieram todas essas informações, o que eu vou fazer com isso? E aí a terapia, ela te dá um rumo nessa hora. Quando aconteceu esse momento fogo no parquinho, que foi um momento Fênix fogo no parquinho, né? Pega aí, não tô mais afim. Fogo no parquinho. Tô querendo ir embora, a pessoa topou. Preciso anotar essa frase. Anota essa frase. Aí, né, pra gente fazer um corte. Fogo no parquinho. Pois é. Porque tem isso, Você mesmo traz muito bem essa mitologia da Fênix, né? Mas a Fênix, ela não pega fogo à toa. Ela monta um ninho, ela se prepara. Exato. Ela tem um plano para tacar fogo nela mesma, né? O fogo no parquinho, não. Tu pegou o negócio e foi, né? Pegou fogo. E agora? O que eu faço com isso? Então, assim, às vezes, quando você está fazendo um processo de interiorização e você usa, sei lá, vou falar da Clariceide, por exemplo, que é um óleo também muito seguro. Eu estou tomando esse cuidado, tá? De óleos neutros e seguros na hora de nomear. Então, você usa, de repente, faz uma meditação com um sândalo havaiano, que é um óleo de rituais, né? De rituais xamânicos, né? Do Havaí, mas, enfim, são rituais xamânicos daquela região. Então, são óleos de aprofundamento, que você vai provocar em você essa introspecção, esse pensamento profundo. E aí, às vezes, vem coisas que você não sabe lidar. Então, eu sou muito favorável a você ter com quem te troque isso, né? Que pode até ser o seu consultor bem-estar, o seu aromaterapeuta, que ele pode te ajudar até um certo ponto. Mas, às vezes, essa conjugação com uma terapia é muito válida. Isso eu concordo, porque, às vezes, até, por exemplo, a pessoa faz uma constelação, quando ela está em processo terapêutico é uma coisa. Uhum.
mesmo na crânio-sacral, que é a técnica corporal que eu uso, né? Com a qual eu trabalho, vem uma emoção, vem uma imagem, vem uma cena, e nem sempre você sai bem daquela situação. Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que esse processo de transmutação é só alegria, né? Mas não é só alegria, é uma perda, é um luto, tanto que a Fênix, ela chora, né? Ela não chora, né? Ele diz que ela canta um canto choroso, né? Lamento, né? Um lamento. Então, eu lamento no sentido de que eu vou sair dessa vida. Essa Fênix não me serve mais, né? Esse ser não me serve mais. Esse arquétipo, mas eu vou entrar num outro. E uma coisa que eu acho muito bonita no mito da Fênix é que a nova Fênix, ela faz um ovo com os restos mortais da outra Fênix, leva para um altar, reverenciar o Deus Sol, né, em Hélios. E eu acho lindo essa parte, que eu acho que é um pouco o que você está fazendo. Quando você pega a cientista, a química, né, engenheira química, une com a psicóloga nesse caminho dos óleos essenciais, você está fazendo isso, né? Que era outro olhar que eu tive. Você honra quem você foi, embora você não trabalhe mais na Brahma ou com a química propriamente dita, mas é uma forma de você honrar. E você sabe que no meu trajeto, eu também, um momento, pensei isso, né? De que maneira eu, psicóloga, posso honrar a Lívia, né? Que trabalhou com projetos de sistema há tantos anos, né? Então, como que eu posso honrar quem eu fui? A mulher que eu fui, a profissional que eu fui, a mãe que eu fui, a esposa que eu fui, honrar aquele percurso, mesmo tendo colocado fogo no parquinho, Sim. né? A gente faz muitas vezes essas coisas porque a gente não sabe fazer de outro jeito, né? Se a gente soubesse dizer, olha, esse caminho vai dar ruim, vamos fazer de um outro jeito, a gente faria. E aí eu falei, o que eu posso fazer, né? A partir de toda a minha história de vida, de tudo que eu passei, para ajudar as mulheres, sem abrir mão de um lado de algo que eu fiz e eu gostei muito de fazer. Eu acredito que eu era uma excelente gestora, executora, porque eu fazia o plano, eu executava e eu implementava, né? Fazia todas as partes. Serviço completo. E eu sempre entreguei todos os meus projetos, né? Então, só o último que não, quando eu saí, mas também não me deixaram, né? E eu acho que ter esse amor por aquilo que você faz, por aquilo que você entrega, é super importante. Só que chegou uma hora que não fazia mais sentido para mim entregar isso para uma empresa. Eu queria entregar tudo o que eu sabia, tudo que eu tinha construído de uma forma diferente, acho que impactar mais pessoas. E aí veio a ideia de ajudar essas mulheres, né? As mulheres a criarem os seus projetos de transição, que seja de carreira, de casamento, porque todo mundo pode mudar. Sim. Pode mudar de ideia. Só que não pode deixar de olhar para a Fênix que foi. E acho que, no seu caso, você era solteira, né? Nessa época, Sim, nessa época, na primeira sim. vez, eu né? Eu casei com 28 anos. Eu não era, eu tinha filhos. Então, às vezes, a gente não avalia o impacto também das nossas decisões sobre as pessoas que a gente ama. Sim. Né? Mas é muito legal essa ideia de você poder fazer um projeto, olhar para isso tudo, ter essa coragem de tomar a decisão, mas sabendo para onde você vai. Sim. E é muito legal, né? Você trazer os óleos essenciais e toda a alquimia dos óleos essenciais, que é algo que combina com a sua história e com a sua trajetória. Sim. Né? E, ok, ainda tenho um emprego. Por quê? Porque eu não vou colocar fogo no parquinho outra vez. Só que, às vezes, eu entendo para mim, né? Que a gente tem que planejar, sim,
mas tem um limite entre, ok, eu dou conta desse lugar em que eu estou, não, isso está me adoecendo. Sim. Acho que quando a gente percebe que está adoecendo, é o momento de parar. Tem que fazer... na não de qualquer realidade, jeito, mas não tem de que fazer qualquer alguma jeito. coisa, né? Era isso que eu ia falar. Porque, assim, isso não vem da noite para o dia. Né? Essa insatisfação não vem da noite para o dia. Sim. O difícil que eu vejo é a pessoa... É como o estado depressivo. Ele não surge da noite para o dia, mas quando a pessoa se dá conta... ele já tomou conta de você de uma forma que você não consegue se livrar daquela situação de uma forma tão fácil. Não é tão simples assim. Então, eu vejo que essa insatisfação que às vezes a gente tem no lugar que a gente está, ele não veio da noite para o dia, mas você vai levando, vai levando, vai levando. E esse é que eu acho que é o momento perigoso, que é você deixar ela chegar no ponto insustentável, porque aí você ainda não fez um plano, você não tem um colchão, porque dependendo do momento da sua vida, você precisa de um colchão que você se sustente por, sei lá, 6 meses, se tudo der errado, eu tenho. Pelo menos 6 meses. Então, eu tenho 6 meses para me virar. Se em 6 meses eu não conseguir o meu plano, né, eu venho arquitetando plano e tendo um colchão. Se em 6 meses eu não conseguir o plano, eu vou ser balconista, nada contra os balconistas, mas só quero dizer assim, vou pegar qualquer emprego que me ofereçam para me sustentar. Mas eu tenho um colchão, por exemplo, para 6 meses. Então, você não consegue se organizar dessa forma de ter esse colchão se você deixar a situação chegar no insustentável. Porque Sim. aí você vai entrar no desespero e vai abandonar todo aquilo sem um plano. Então, isso eu acho muito importante, você ter um planejamento. Não se acomodar. E aí você me perguntou do bergamota, né? Por que bergamota um óleo fênix? Porque ele vai trazer essa coragem, a coragem de olhar para você, de se aceitar como você é, quais são as suas potências, o que você pode fazer com isso, o que eu faço com isso que eu sou. A primeira coisa é se aceitar. E a segunda coisa é ter coragem de pegar isso e colocar isso em prática, né? E é disso que esse óleo fala no campo emocional. Então, por isso eu achei ele tão momento fênix, tão combina com isso que você está trazendo, com essa imagem que você está trazendo, de eu preciso de um recomeço, o que eu faço agora? E eu preciso de uma motivação para isso acontecer. Mas, fora a motivação, é muito importante, sim, você saber para onde você quer ir, você ter uma direção e você planejar esses passos. Não vai ser perfeito, não vai acontecer naquele cronograma, mas se você tem um cronograma, você tem uma elasticidade que você pode trabalhar. Se você não tem um cronograma, você não sabe se deu certo ou se deu errado. Se você não sabe o que você quer. Porque aí você fica tomado mesmo, às vezes até pelo próprio desespero, né? Sim. E aí o desespero faz você ter que tomar outras decisões, talvez não tão boas. Uhum. Se você conseguiu se planejar, e eu acho que acima de tudo, sabe? Conseguiu se curar. É que se curar é um termo tão... É que hoje em dia está banalizado. Banalizado, né? isso. Mas o se curar, que eu digo, é você se conhecer, você saber do que você gosta, do que você não gosta. Você saber dizer não, colocar limites para as pessoas, né? Para o ambiente ao seu redor. Então, o se curar é entender e aceitar da onde você veio, a sua origem. Sim, é muito importante você honrar essa ancestralidade. Eu tenho 2 reclamações não, mas eu tenho 2 escutas mais ou menos recorrentes, né? Tanto dos filhos, dos pais, quanto dos pais que se culpam por aquele momento. E eu sempre levanto, seja para um, seja para outro, que é preciso honrar esses pais. E você se honrar como pai, como mãe. Por quê? A cada momento, essa pessoa fez aquilo que era o melhor que ela podia fazer. Hoje, de repente, você olha para trás e você fala, pô, esse melhor, tem certeza que aquilo era melhor? Sim, aquele é o melhor naquele momento. Hoje você faria diferente? Sim, porque hoje você tem a experiência daquele momento.
Então, você sabe o que aconteceu, sabe o que aconteceu. Previsão depois que o fato acontece é fácil, né? Então, você olhando para trás, você sabe que naquele momento você deu o seu melhor. E hoje, com a experiência daquele momento, você pode fazer o seu melhor de hoje, né? O meu irmão diz assim, ele é médico, né? Ele diz, é muito fácil ser o médico do dia seguinte. Sim, exatamente. Mas é isso. Quem está no posto de saúde, numa emergência, ele tem que resolver naquela hora. Não adianta ele... Pera um instantinho, deixa eu olhar na enciclopédia, daqui a pouco eu volto. Eu sei que você está com dor, mas só um minutinho. Não dá, ele tem que resolver naquela hora, né? E no dia seguinte que você já sabe se o que você fez deu certo ou não, é fácil. É muito né? fácil. E você sabe uma coisa que eu queria complementar? É que em todo plano de voo, em todo projeto, nem sempre você tem todos os recursos ou todas as pecinhas. Uhum. Então, dentro dessa minha história, né, eu queria depois que você respondesse com a sua, com esse momento de vida atual que você está passando. Então, que momento é esse que eu estou vivendo, né? Eu saí da empresa, que eu trabalhei tantos anos com projetos, criei um espaço terapêutico de terapias integrativas, comecei a atender, retomei a psicologia, me formei, fiz uma especialização em neuropsicologia, eu fiz uma série de coisas, né? E vamos dizer que eu tive sucesso nessa história toda. E aí eu falo, não, mas eu quero fazer um projeto digital, eu quero fazer algo a mais. Aí surgiu a ideia, vamos montar um estúdio, porque aí você vai ter, quase dentro da sua casa, um lugar para você desenvolver o seu projeto. Aí, às vezes, você olha e fala assim, gente, eu tenho um estúdio, eu não estou fazendo nada. Vamos montar um podcast. E aí as pessoas, mas o seu canal no YouTube, você não dá aulas, você não faz live no Instagram, você não faz isso, aí você começa... né? Ai, meu Haja Deus. lavanda. Haja lavanda. Beber, cheirar, passar na testa, né? Porque são muitas coisas. E, às vezes, você fala, gente, falta uma pecinha, mas você não encontra essa pecinha. Uhum. E, há pouco tempo atrás, a minha filha falou, mãe, eu acho que o que falta na sua vida é uma comunidade. Não, porque tem um aplicativo de jovens que é onde, sabe, a gente usa o WhatsApp, mas os jovens usam Discord. Uhum. É um outro aplicativo. E aí, não porque os meus amigos do Discord, porque os meus amigos do Discord, e aí eu descobri que é uma plataforma feita, criada, desenvolvida para as pessoas se comunicarem entre si como uma comunidade. E quando ela me mostrou, e eu descobri que existem outras comunidades de mulheres funcionando e funcionando muito bem, eu falei, tá aí, filha, vou embarcar nessa nave aí, né? E então, queria até aproveitar para te convidar e convidar as pessoas que estão nos assistindo. Aqui na tela, em algum lugar, tem o QR Code do Discord da nossa comunidade. Entra na nossa comunidade, participa, se envolva. Fica um convite para você também. Porque a ideia dessa comunidade, Esther, é ter essas mulheres terem um lugar para que elas se encontrem com outras mulheres, para que falem também das suas buscas, das suas necessidades, das suas dores, para que essas mulheres possam se configurar numa rede de apoio. Realmente seria uma rede de apoio, e é possível, porque se mulheres que trabalham com análise de dados, inclusive quero parabenizar o pessoal da comunidade Mulheres em Dados. É muito bacana você ver o pessoal estudando, lendo livros, tem até um livro chamado Storytelling em Dados, Como Mentir com Estatística. Assim, tem umas coisas super bacanas. Né? E aí eu fui olhar, porque eu fui uma pessoa de dados, digamos assim, né? Mas aí eu criei, né, junto com a minha filha, essa comunidade com esse objetivo de levar num lugar que é mais protegido. O pessoal fala, qualquer um pode entrar, mas a gente tem as nossas moderadoras que jogam para fora do ninho. Sim, isso é importante. Então, a comunidade chama Mulheres Fênix, mas se abusar, a gente joga para fora do ninho. Então... vai rolar ribanceira. Vai, sem ajuda. Mas a gente vê que é possível, sim, criar uma comunidade de pessoas que se respeitam, que se honram, e que se ajudam. E aí,
para mim, eu falei, ai, sabe quando parece que você fala, que até que, enfim, eu achei um caminho de unir todo o trabalho que eu faço e de não ser algo que você tem que carregar sozinha, porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Não, eu tenho uma bandeira e eu tenho que carregar essa bandeira sozinha. Não, você pode ter outras pessoas que te ajudem e que se disponham, que se voluntariem também e que mostrem o próprio trabalho, porque se eu tenho um grupo de mulheres que precisam de ajuda, né, é um espaço que elas podem receber ajuda de psicólogos, de uma aromaterapeuta, de uma pessoa que faça meditação, de uma pessoa que trabalhe com yoga, e trazer esse mundo das terapias de uma forma mais próxima das pessoas. Porque as redes sociais são muito cruéis nesse sentido. Eu falo e você me escuta. Mesmo as comunidades que a gente tem hoje, Esther, de pessoas que vendem comunidades, a comunidade, assim, você pergunta e as pessoas ajudam a responder, mas não existe uma interação verdadeira, né, entre as pessoas, esse olho no olho. Então, essa plataforma traz essa possibilidade. E aí, para mim, essa comunidade, esse aplicativo veio como uma pecinha que está integrando todas as coisas, né? E eu queria falar isso, né? Trazer esse assunto, esse tema para cá, que nem sempre a gente, quando começa um projeto, tem todas as pecinhas. Não. Inclusive, muito da minha formação foi meio pipa voada. Vou dar um exemplo. Eu sou facilitadora de sulcolagem, que é uma técnica que foi desenvolvida por uma pessoa na hora que ela estava a Sina. E a Sina, ela fez essa técnica de sulcolagem quando ela estava fazendo não é uma pós-graduação. A formação nos Estados Unidos é um pouco diferente. Ela tinha uma outra formação, mas ela fez esse trabalho de tese dela em psicologia analítica, em Jung. E ela desenvolveu essa questão do sulcolagem. E hoje é uma comunidade enorme. Mas quando eu fui... a primeira vez que eu tive contato com sulcolagem, eu juro por Deus, eu estava fazendo uma pós-graduação em Jung e eu juro que eu escutei a pessoa me convidar para ir num curso de mitos. Para mim, era isso que eu ia fazer. Cheguei lá e aí falaram, tudo bem, então agora vamos fazer o nosso cartão. E eu, oi? Porque eram contos, começava realmente com os contos, e aí tinha como se fosse um gatilho, né? Uma proposta em cima do conto, e aí quando você estava embebida naquela situação, naquele sentimento, você parte para fazer o seu cartão de sulcolagem. E eu assim, fazer o quê? Eu não sabia nem o que era, porque eu fui fazer um curso de mitos, eu não fui fazer um workshop em sulcolagem. E fiquei apaixonada. Então, assim, algumas coisas dão certo quando eu digo que o meu anjo da guarda ele veio em missão, sabe? Ele olhou assim e falou, deixa eu ajudar essa criatura aqui, porque ela sozinha não vai dar conta. Então, de vez em quando, eu tenho que dar uma guiada nela, né? E eu boto ela assim no lugar certo. Então, parte da minha formação foi assim, né? Algumas coisas vieram na minha vida dessa forma. E que lá na frente elas fazem sentido. Tá? Então, por exemplo, sulcolagem com aromaterapia. Eu fiz com uma pessoa fantástica, que é daqui de São Paulo, que é a Jerusa. Ela tem um curso de escrita criativa. É uma pessoa fantástica. E o estímulo é a escrita. E eu pensei, gente, vamos misturar as duas coisas? Fiz a proposta ao grupo, né, de fazer sulcolagem, apresentar o sulcolagem com o estímulo da aromaterapia. E foi maravilhoso. Então, assim, às vezes você tem umas formações que aparentemente elas não têm nada a ver e que lá na frente elas se entregam. Integram. Integram. Respira. Você não está mais nervosa, né? Não, é porque eu falei rápido demais e aí a língua baralhou aqui. Mas, assim, você faz esse amálgama, às vezes, de todas essas formações que você tem e que, aparentemente, na sua cabeça, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra e, às vezes, dá um clique e não é que combina. Então, isso que você está falando
É interessante, e essa pecinha veio realmente com a aromaterapia. Ela juntou várias dos meus interesses, das minhas formações e de alguns resgates, né? Porque se eu olhasse para trás e pensar que eu fiquei o quê? 20 anos como química? De 15, entre escola técnica, eu comecei a escola técnica com 13, 14 anos e fui até os 26. Então, a química foi uma grande parte da minha vida como química, né? E, em princípio, isso estava abandonado. Então, vem esse resgate. Então, é gostoso, né? Você resgatar. É como aquelas bonequinhas russas, né? Eu peguei uma que estava lá pelo meio e puxei para ela renascer. Isso é muito E interessante. depende de você estar buscando, né? Quando eu trabalhava com análise de sistemas, às vezes a gente tinha lá o sistema funcionando e alguém vinha para mim e falava assim: não, Lívia, agora eu quero algo que resolva um X problema. E eu entendia o problema, entendia o que ela queria, mas eu não conseguia resolver naquele momento aquele problema. Parecia que faltava alguma coisa. E aí, e nem sempre eu sabia exatamente o que era, porque é como você falou, né, o anjo da guarda, alguma coisa vai acontecer e você vai ter que dar um passo, e aquele passo vai te permitir dar aquele outro passo que você gostaria de dar. Sim. E acontecia muito isso. Eu falei assim: olha, eu ainda não sei como resolver o seu problema, mas eu vou descobrir. E aí, alguém me pediu uma outra coisa, que ok, isso dá para fazer. E quando eu terminava aquilo, eu falei: gente, agora aquela outra solução é possível. Então, às vezes a gente também, nesse processo de construção de uma nova identidade, porque a Fênix renascida é uma nova identidade que você está criando para você. Sim. Exige umas peças, que algo aconteça, um amadurecimento, às vezes um curso, uma consciência de alguma coisa que você não tem ainda. Mas aquilo chega e aí você consegue dar aquele passo que você queria, né? E você falou, a aromaterapia veio nesse sentido de fazer um sulcolagem, né? De fazer uma cola nisso tudo. Uma colagem, realmente. Fez um amálgama aí disso tudo. E uma coisa que a gente nem falou do planejamento, mas que também eu acho que é muito importante, é de você ter esse planejamento, você ter pelo menos uma leve noção de quais são os passos que você tem que dar para chegar no seu objetivo, mesmo que você não consiga seguir aquele cronograma à risca. Mas por quê? Você tem diversas comemorações a fazer no meio do caminho. Você tem diversos reconhecimentos da sua capacidade no meio do caminho. Porque se você não tem esse plano traçado, se você não tem o que seguir, e você vai fazendo muito a bangu, você não sabe que você galgou um passo. É importante você saber que você galgou um passo para você... Me dá mais um pouquinho. Para você poder... se parabenizar, né? Eu acho que é importante você ser a primeira pessoa que reconhece que você conseguiu dar um passo adiante daquele plano que você tem. Né? Tem uma palavra muito bonita que eu encontrei procurando sobre storytelling, sobre jornada do herói, sobre projeto. Eu encontrei um site que eles têm esse percurso aí, né? E tem uma das partes que eles chamam de celebrar. Eu gostei muito dessa palavra e é uma proposta de trabalho em equipe, digamos assim, né? Mas é que toda a fase do projeto concluída, você começa com um sonho, né? E aí você vai para um planejamento, você vai para uma execução e vai para um celebrar, para depois você resgatar um novo sonho, um novo planejamento, uma nova execução, um novo celebrar. E realmente a gente celebra muito pouco. É como se eu construí um espaço holístico, tá? E o que é isso, né? Não é? Pois é. Construir um estúdio e uma outra coisa que eu acho que cabe falar aqui é que muitas vezes a gente tem que celebrar
Ou seja, muitas vezes a gente não celebra. E quando a gente celebra, muitas vezes a gente não reconhece as pessoas que nos possibilitaram chegar até onde a gente chegou. E isso foi uma vivência que eu tive num workshop de constelação familiar, em que eu olhei para o meu negócio, para o instituto, né, para o espaço holístico, e o constelador pediu que a gente começasse a olhar para todas as pessoas que participaram da construção daquele negócio, que vieram antes. E, num determinado momento, eu coloquei meu pai, minha mãe, a dona da empresa onde eu tinha trabalhado, a empresa. E, num determinado momento, eu lembrei do pai dos meus filhos, que deixou a casa em usufruto para eles, né? E que hoje é onde eu tenho o meu espaço. E nesse momento eu fiz essa inclusão, né, de gratidão, porque ele faz parte, né? Porque isso daqui não existiria se ele não existisse. E aconteceu uma coisa tão engraçada, porque naquela semana minha filha foi na casa dele. E quando ela voltou, ela falou: mãe, alguma coisa mudou no papai? Ele tá diferente. Ele parece que ele tá mais calmo. E eu fiz esta associação, né? Quando você inclui as pessoas que participaram da sua vida e dos seus sucessos e da construção dos seus sonhos, de alguma maneira, como que isso fica mais leve? Como que as pessoas que participaram ficam mais felizes? E isso é uma coisa que a gente faz nas constelações, mas naquele caso era um exercício. E engraçado que na hora que eu lembrei dele e fiz essa inclusão, eu senti que alguma coisa tinha mudado. É uma sensação de que o ar muda. E depois ela me trouxe esse feedback. Nossa, eu achei que alguma coisa mudou, né? Mudou sim, porque eu fiz algo que eu não estava fazendo. Sim. Então, tem a ver com a fênix que vai levar o ovo lá para o Deus Sol. Né? Esse movimento de reconhecimento por quem nós fomos, porque a gente fez aquilo que a gente pôde fazer, né? E por esse novo eu, por essa nova identidade que a gente está construindo e que vai ser um outro caminho, que vão ter momentos que você vai olhar e vai dizer: nossa, mas aquilo eu não fiz, podia ter feito. Mas naquele momento você não conseguia fazer de verdade. Exato. E a gente tem um olhar de tanto julgamento sobre a gente mesmo, né? Tão Sim. crítico. Você é muito crítica? Já fui mais crítica. Eu sou cri-cri. Eu acho que cri-cri é a palavra mais correta, porque é aquela coisa do... por exemplo, eu podia fazer um protocolo passando numa folha de papel qualquer, ou no WhatsApp, ou no que seja. Eu fui buscar atrás de um papel timbrado, para botar a logo, para escrever sempre com o mesmo formato. Todo o protocolo tem a mesma estrutura, de eu começar com, se é uma família, o nome de cada um e aquela sequência de... geralmente eu começo sempre pelo difusor, depois sempre uso o tópico, depois eu passo para a ingestão, depois eu passo para observações. Então, nesse ponto, eu acho que eu sou crítica por buscar sempre uma padronização. Eu sempre busco que eu vou buscando aquilo que me satisfaz. Mas você é engenheira, né? Cadê a parte da engenharia? Pois é. Quando chega numa hora que eu falo assim, não, esse modelo tá bom. Né? Aí tudo bem, a gente pode passar para outro assunto. Mas esse aqui ficou ali. Não é que ele fique enrijecido, que ele não tem uma maleabilidade. Ele pode mudar um pouquinho, ele pode se adequar. Mas eu tenho uma estrutura feita. Enquanto essa estrutura não está feita, eu não fico muito satisfeita. Né? Mas você é crítica com você?
Nesse sentido, sim, sabe? De querer esse modelo. Eu não digo perfeito, mas ele tem que ser um modelo que realmente me atenda. E até isso acontecer, eu não fico satisfeita. Então fica aquela vozinha dizendo assim: dá para melhorar. Tá, você tá com pressa, então tudo bem, agora vai assim, mas daqui a pouco volta nisso e conserta, sabe? Mas eu já fui mais, porque antes eu não entregaria o protocolo se eu não estivesse satisfeita, entendeu? E agora não é assim, né? Isso também é uma questão de projeto, né? Se a gente pensar. Porque, às vezes, a gente tem um nível de exigência tão alto com algo e a gente simplesmente também se paralisa porque não consegue aceitar o que é possível naquele momento. Exatamente. Às vezes é exatamente isso. É o que é possível naquele momento. Isso, em parte, porque, assim, a psicologia me ensinou muita coisa a lidar comigo mesmo, no sentido de lidar com o outro. Do tipo assim, o que é possível fazer nesse momento? O que eu tenho para hoje? É isso daqui. E a gente vai trabalhar com isso, né? Tá, e você? Né? Você está falando isso para o outro. Dá para aplicar isso para você também? Então, eu trouxe um pouco dessas coisas que eu começava a fazer com... Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava uma coisa que era interessante, que era: você sempre recebe no seu consultório a pessoa que vai trazer alguma coisa que você precisa trabalhar em você. Não precisam ser todas as questões da pessoa. E você pode não saber isso num primeiro momento. Mas em algum momento, em alguma sessão, vai bater um clique de: eu tô falando isso mesmo? É isso que eu tô trocando aqui, fazendo essa pessoa enxergar a coisa dessa forma? E você, é como se você se colocasse realmente no lugar daquela pessoa, porque você está falando isso para aquela pessoa, mas você também está falando isso para você. Então, isso a psicologia me trouxe. E aí eu fiquei um pouco menos enrijecida, um pouco menos rígida. Um amigo meu da faculdade, na engenharia química, eu não esqueço disso, Adalto o nome dele. Eu estava procurando a minha caneta. E aí ele me ofereceu a caneta. E eu falei: não, eu tenho caneta. E aí ele falou: mas tá aqui a caneta. Eu precisava da caneta na hora. E eu procurando, e eu falei: não, mas eu quero a minha caneta. Né? E aí passou um outro momento que eu falei de novo, e ele falou assim: pô, mas tem que ser a tua caneta, o teu copo, não serve essa caneta, esse copo? Né? E naquele momento eu nem respondia, mas hoje, olhando para trás, não precisava ser a minha caneta, eu precisava de uma caneta, né? Então, eu sou crítica, mas agora eu tenho uma habilidade que antes eu não tinha. É que você tá falando, eu acho que você está falando de duas coisas, né? Você está falando do receber, eu recebo do outro, que é outra coisa que para a gente fazer esses processos de alquímicos na nossa vida, a gente precisa conseguir fazer, né? E você está falando do julgamento. Do julgamento que a gente faz da gente mesma. E você estava falando dessa questão de consultório. E outro dia eu recebi uma pessoa no consultório que veio me conhecer e tal. E o tempo todo ela falava assim: porque isso está errado. Porque aquilo que fulano fez está errado. Porque eu fiz errado. E engraçado que eu sou uma pessoa assim séria em geral. Mas naquele dia, por algum motivo, eu tive a impressão que eu fui mais espontânea do que necessariamente eu costumo ser. Né? E terminou a sessão, eu fiquei pensando nisso, né? Que aí eu pontuei, né, essa questão de como do certo e errado, de que, na verdade, toda vez que a gente define que algo está errado, a gente julga, e o julgamento nos impede de receber daquela pessoa aquilo que aquela pessoa tem para nos dar. Né? Aí eu uno, né, a questão do julgamento com o receber. Então, o julgamento vem sempre com essa coisa de eu não recebo. E quando terminou a sessão, eu me julguei. Porque eu falei: nossa, Lívia, você falou coisas que, em geral, você não fala.
num lance meio de uma espontaneidade. Então, você falando isso me bateu agora, né? Para assim, o Axis, né? Que é uma filosofia, um trabalho que são as barras de Axis, mas eles falam que a gente sempre tem que ficar na pergunta. E a pergunta que eu me fiz é: o que está certo sobre isso que eu não estou considerando ou reconhecendo? Quando você faz algo te incomoda porque você fez de um jeito que você fala, mas por que eu fiz assim? Uhum. Né? Justamente com uma pessoa muito crítica. Né? E aí eu parei para pensar, eu falei assim, é porque eu me julgo também muito. Parei para pensar agora que você falou isso. Né? Você vai receber exatamente o cliente que tem uma lição para te ensinar. Então, o quanto eu também me julgo e me critico e o quanto que isso acaba sendo um freio de mão puxado na minha própria vida. Sim. Né? Essa busca de perfeccionismo, se a gente não sabe lidar com isso e colocar limites, a gente vai puxando freios de mão e vai se julgando. Então, muitas vezes não é o outro que te julga, é você que se julga o tempo todo. Ah, sim. E você bota isso na conta do outro porque é muito mais fácil. O que as pessoas vão falar? As pessoas não vão falar porque elas não vão nem notar. Mas você fala que as pessoas vão falar porque é você que está falando isso pelos olhos das pessoas, né? Ai, repete isso, achei lindo. Repete. Você vai olhar pelos olhos da pessoa, né? Julgar pelos você vai olhos se do julgar outro. pelos olhos do outro. O outro não está te julgando. Você que está imaginando como que o outro está te olhando e fazendo um julgamento seu a partir do que você acha que ele vai fazer de você. Que é uma né? pura alucinação, né? É uma você tá pura alucinação, alucinando. assim. Eu chegar para você e eu aqui, na minha cabeça, falar: a Lívia está achando que esse meu cordão aqui não combina com o resto da roupa. Então, na realidade, eu estou na dúvida se o cordão combina ou não com o resto da roupa, mas eu olho para você e acho que você vai dizer que isso aqui não está legal. Mas quem que está julgando? Eu não estou na sua cabeça, como é que eu vou saber o que você está pensando? Né? Então... Mas a gente se julga e a gente mesmo se para nesse processo de crescimento, de reconhecimento de quem você é e de como você é. Uhum. Eu acho, Esther, que a psicologia traz, né, por conta da... A psicologia é uma ciência extremamente nova, é bebê. Uhum. E a gente tem alguns padrões de como é que deve ser, porque alguém disse também que deve ser daquela maneira. Sim. Não é? E, a partir disso, a gente acaba usando um estereótipo, usando uma máscara. Não só a gente usa a máscara o tempo todo, né? Na vida. Sim. Mas o quanto que esse uso dessa máscara para que a gente possa parecer de acordo com aquilo que a gente também acha que esperam da gente, que ó, quem assistir esse pedaço do podcast vai dizer são duas malucas conversando. Mas não é muito louco isso? Mas é bom, muito por aí. Ó, vou falar um negócio que aconteceu quando eu estava na faculdade ainda, estava no SPA, e aí eu estava nervosa, porque sempre que eu recebia uma criança nova, eu fiz o SPA em psicodiagnóstico. Então, eu recebia bastante criança. E aí, eu estava nervosa, porque era o primeiro dia da menina, mas a menina estava muito mais nervosa do que eu. Ela estava ali agarrada na mãe. E eu falei, não, tudo bem, vamos entrar. E aí, a gente entrou numa sala que eu tinha preparado, né, com as coisas, e a menina, sabe, entrou assim, sabe, toda... E aí, eu fiz um negócio totalmente maluco. Eu cheguei... E eu falei assim para ela, você quer tirar o sapato? Aí ela olhou assim pra minha cara e eu, sem brincadeira, eu joguei meu sapato. Eu fiz assim com o pé. Foi uma sandália para um lado, uma sandália para o outro. Eu falei, vamos ficar descalço? Porque era para tentar quebrar o gelo, entendeu? Mas assim, se você olhar o protocolo de você receber uma criança... E vai tentar... Os quebra-gelos que a gente aprende... Nenhum professor nunca vai dizer para você, joga sapato no meio da sala. Entendeu? Mas deu super certo, entendeu? Primeiro porque a menina riu, depois ela deve ter falado, minha mãe me trouxe para uma louca, né?
Não sei o que a minha mãe está querendo de mim, mas essa pessoa aí não bate bem, entendeu? Mas a menina ficou à vontade, entendeu? Então, às vezes, você realmente precisa sair da caixinha e não se preocupar tanto. Depois eu me preocupei, do tipo assim, eu levo isso para supervisão, como é que eu vou levar isso? Pois é, como é que eu vou levar isso para supervisão, né? Como é que foi esse quebra-gelo aqui na hora? Mas ok, funcionou. Então, às vezes, é você sair um pouco realmente desse engessamento que você se coloca a partir do que você acha que o outro vai pensar de você. Que é o não julgamento e que é a espontaneidade e criatividade, que é Moreno, né, que do psicodrama fala. Que sem espontaneidade, que ele fala assim, que em campo tenso não existe criatividade e espontaneidade. Então, se a gente não quebra o gelo, a gente não sai do campo tenso e a gente não se permite ser autêntico, porque o que o psicólogo quer, na verdade, né? Ele não quer nada, mas o objetivo do trabalho é que o outro consiga ser quem ele é. Sim. Na busca da sua autenticidade. Esse vínculo, essa confiança para que permita ele se mostrar como ele é. Não é? Então, se você não é quem você é, se você não está em paz com quem você é de verdade, como é que você quer levar o outro a poder ser quem ele é de verdade? Né? Então, acho que são reflexões que a gente está fazendo aqui em cima desse trabalho de psicoterapia, essa profissão de ajuda que a gente tem. E nesse ponto, voltando um pouquinho para a aromaterapia, a gente encontra um pouco isso, por exemplo, em olhos como esse que fazem isso, né? De você se aceitar os seus limites, reconhecer você mesmo. Gente, esse óleo como esse é o bergamota, tá? Porque essa questão de você fazer esse processo de autoconhecimento. Eu acho que todas as terapias, né? Hoje em dia a gente usa o nome de terapias integrativas, né? Até. E eu acho que isso é muito bonito, porque é você entender que não existe a terapia que vai solucionar todos os problemas. Cada uma vai na sua área de expertise e vai se ajudando com esse objetivo da pessoa ter um autoconhecimento e ela conseguir esse autocuidado, né? Esse carinho consigo mesmo. Os óleos, o dia que você me falou, né? Que a água saborizada, né, com os óleos essenciais, era para banhar as células. Sim. Me deu um bem-estar tão grande, porque realmente a gente olha como, a gente se vê como a cabeça, as pernas, o pé, os braços, às vezes o estômago quando ele dói, né? Mas esse olhar mais... Me ocorreu subatômico, né? Não é até, né? Porque mas esse olhar mais para dentro. Entender que você é feito de coisas que estão lá dentro que você não enxerga, mas elas estão ali dentro. Que é banhar justamente as suas células, para que elas se alimentem e tudo no universo é vibração. Quando você está ingerindo um óleo essencial, você está ingerindo uma frequência. Exatamente. Né? E essa frequência... E uma frequência elevada. E essa, já que a gente pulou para a parte da energia, essa parte da doença, não importa nome de doença, não importa nome de síndrome, tudo isso tem uma vibração baixa. Uma frequência baixa. Uma frequência baixa. Então, quando você está com esse corpo adoentado, você vai permitindo, entre aspas, que você não faz isso intencionalmente, mas você vai se aproximando dessa vibração mais baixa. E o que o óleo essencial, por ele ter naturalmente uma vibração mais alta, busca é você elevar a vibração, elevar a sua frequência. E aí você se distanciar desse estado doentio, desse estado emocionalmente que não funciona bem. Que é justamente resultado dessa frequência. Exatamente. Eu costumo brincar assim, né? Dar um exemplo para a pessoa pensar num ventilador, né? O ventilador tem uma rotação de tantos ciclos por minuto, por segundo, sei lá. Se você começa a jogar
lama no ventilador, as pás vão ficando pesadas, ele não vai conseguir girar. E no começo, talvez ele até jogue, né? Espirre a lama para fora, para tudo quanto é lado. Se você continua jogando lama, jogando lama, jogando lama, ele vai paralisando até que ele não vai mais se movimentar, até que o motor vai queimar. Que é o que você falou, né? Quando a gente vai adoecendo e chega uma hora que o pane Se instala. se instala. Sim. E eu gosto dessa imagem porque é isso. Os nossos ventiladores, né, e a gente chama de chakras ou centros de força, e nós temos vários no corpo, eles vão se sobrecarregando, até que chega uma hora que ele Entupiu, coitado. entupiu, parou de funcionar. Parou de funcionar. E a hora que a gente vai correndo para o psiquiatra ou para um pronto-socorro com uma crise de pânico, sim, você tem que Sim. fazer. Só que acima de qualquer coisa, não adianta você colocar, né? Às vezes as medicações servem assim, eu estava no 110, fui para 220. Eu não limpo o Sim. meu ventilador, eu não limpo Às vezes até suja mais. as minhas frequências e aí eu vou buscar mais energia de uma fonte externa. Então, quando você falou, os olhos vão banhando, né? A água vai banhar as suas células, foi um pouco isso que eu imaginei. Você vai limpando Sim. num nível muito pequenininho, que é o nível, né, celular. As células também se banham, absorvem a água e você vai ficando com aquela nova frequência no seu corpo. E é uma forma de fazendo essa limpeza nesses ventiladorzinhos que a gente tem. E uma coisa assim, já que a gente falou também de quando chega nesse estado, procura o médico, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, eu não quero continuar com essa medicação, vou procurar um aromaterapeuta. Então, vamos só fazer um parênteses aqui bem grande. A menos que o aromaterapeuta seja médico, nenhum aromaterapeuta pode retirar uma medicação ou dar uma medicação. Nem tá? psicólogo. Nem psicólogo. O que a gente faz é fazer esse apoio e o médico, sim, vai fazer o ajuste de medicação se for necessário, tá? Mas, assim, seria totalmente irresponsável se você pega e altera a medicação da pessoa. Claro. Né? Então, eu sempre deixo isso muito claro quando eu vou fazer um atendimento, que siga sempre a sua prescrição médica e se você sentir alguma alteração, pergunta ao seu médico se pode mexer. Mas não sai mexendo na medicação que nem um doido, hipótese porque... alguma. O que eu disse, Não. assim, em vez da pessoa quando ela percebe que ela está adoecendo, ela já procurar recursos de ir se limpando, Sim, ela sim, espera isso o sim. ventilador parar e dar curto, Dá curto, não, saiu fumacinha. sair fumacinha e eu vou procurar o médico ou pronto-socorro. Essa falta dessa consciência de como você está. Sim. Porque a gente sabe quando está adoecendo. Todo mundo sabe. Só que a gente está tão desconectada. Era isso que eu estava pensando aqui. Você sabe porque... Saber você sabe, mas saber não é ter consciência de. Então, você sabe que você está adoecendo, mas você pode não tomar a consciência de que você está adoecendo. E aí, quando você realmente percebe, o negócio já está um pouco feio. Isso realmente pode, né? E assim, falando, né, em óleos essenciais, a gente não vai falar em nome de óleo, mas qual dessas estruturas, né, os óleos de raiz, os de flor, de folha, que podem ajudar nesta consciência? Porque, às vezes, muita gente que está nos ouvindo pode não ter essa consciência. Dizer, puxa, é verdade, mas eu não sinto nada, não vejo nada. Qual é o caminho, no caso, né? Seria se aterrar? Seria trabalhar com as partes respiratórias ou com esse terceiro olho, talvez? Eu sempre acho né? que a meditação, para todo mundo, é um grande caminho. Né? E tem óleos realmente que favorecem esse estado meditativo. Então, o olíbano, por exemplo, que é o frankincense, no caso da do terra, ele ajuda numa meditação. A lavanda ajuda numa meditação, você sabe, passar, aspirar em conchinha. Porque essa autorreflexão, porque às vezes você tem uma vida saudável, vamos dizer assim, uma alimentação correta, uma prática de exercício,
dorme bem e tá tudo funcionando certinho. Então, você chega assim, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, então o óleo não serve para mim? Não, ele pode te ajudar a viver isso tudo com uma elevação maior, sim. É você colocar um difusor para você, mesmo que você não seja super estressado, mas você colocar um difusor onde você coloca uma lavanda e se você não tiver nenhum problema de pressão alta, epilepsia, nem nada disso, botar um alecrim. Eu gosto. A primeira vez que eu fiz isso, eu liguei para minha upline, falei assim, olha só, estou cheia de trabalho, estou aqui meio estressada e eu tinha acabado de começar na do Terra. Posso botar lavanda com alecrim no difusor? Aí ela falou assim, olha só, são 2 informações assim, né? Não sei te dizer. Falei, tá, vou tentar. E foi perfeito, porque a lavanda me trouxe centramento, né? Deu para eu acalmar um pouquinho, e o alecrim me trouxe foco e concentração. Então, embora sejam, né? É que às vezes E não não era são um problema opostos, de são saúde. complementares, né? Naquele meu momento, sim. E assim, é uma questão de saúde? Não era uma questão de médico, não era uma questão de doença. Eu não estava com uma doença. Eu estava num estado em que eu falei assim, cara, eu tô nervosa com os prazos, eu preciso me concentrar. O que eu faço aqui da vida para me ajudar? E aí eu fui lá na minha caixinha, no meu baúzinho mágico. Eu falei, pô, vamos tentar lavanda com alecrim? Perguntei, mas ela não falou, não faz. Tem isso também. Em momento nenhum, quem é a minha upline, que eu já falei para ela, qualquer dia você me bloqueia. Agora menos. Mas no começo, eu falei, qualquer dia você vai me bloquear. De ficar mandando mensagem toda hora. É a Luciana Heck, ela é de Gramado. E aí, ela não falou, em momento nenhum, não faz. Ela falou, não conheço essa combinação. Vamos ver o que vai dar. Experimenta, né? E tem isso também. A gente estava falando um tempo atrás sobre o planejamento e você fazer. Isso foi outra coisa que eu senti quando eu comecei a me relacionar profissionalmente com a do Terra, que foi uma rede de apoio. Então, assim, a Luciana é minha upline e eu tô com dúvida, eu ligo para ela. Às vezes não dá para resolver. Às vezes ela fala, cara, isso aí tem que ser com o call center, né? E aí eu ligo para o call center e resolvo com eles. Mas eu tenho o apoio a quem recorrer. Tem outras pessoas na rede que se preocupam em fazer um workshop de treinamento, como é que funciona para você cadastrar outra pessoa, como é que funciona para você fazer o seu pedido. O site ele tem uma proposta de ser autoexplicativo, até a página 2. Né? Se você não souber exatamente como fazer, você vai fazer. Não é que claro. você vai fazer errado no sentido de que você não vai ter os benefícios que você poderia ter em termos de pontuação, em termos de brinde. E vamos combinar, né? Eu gosto de juntar pontos e gosto de ganhar brindes. Então, e isso não é tão bem explicado. Mas você tem na minha rede, tá? Não posso falar de toda a estrutura do Terra. Eu posso falar da perninha a que eu pertenço. Esse aconchego, sabe? De você ter a quem recorrer e perguntar, tanto na parte burocrática como na própria parte do uso dos olhos, né? Então, isso também te dá uma sensação boa de confiança, de, ok, eu posso trabalhar com isso. Eu acho que um pouco esse nosso mundo digital, online e automatizado, nos afastou um pouco disso. Então, você quer falar com uma pessoa, mas você, para chegar numa pessoa, tem que fazer um caminho de tecla 5, tecla 4, né? Gigantesco. Então, eu acho que essa é a ideia das comunidades e das redes. Sim. É aproximar as pessoas e a pessoa saber, olha, se eu precisar, eu posso ter
às vezes a pessoa não vai me dar uma solução, mas ela pode me ouvir. Né? Ela pode me dar um caminho. Olha, procura fulano, que fulano talvez tenha uma solução para você. E acho que é isso que o mundo está precisando, de mais amor, mais sororidade entre as mulheres. Sim. E entre homens e mulheres também. Sim. Porque o problema não é o masculino, por exemplo, né? O problema é a dominação do homem sobre a mulher pela força. O uso do poder. Até porque uma coisa é o masculino e o feminino e outra coisa é o gênero homem-mulher. E o gênero feminino. Porque para você estar aqui fazendo tudo isso que você fez, você puxou a sua força, que é a do masculino, né? Que é o do poder. Sim, exatamente. Tem um poder, tem um ir para o mundo, que na constelação a gente fala que isso vem do pai. Né? Então, estar na frente das câmeras, tem pai lá, que te levou para o mundo. Agora, você pode fazer as coisas... de Jung, né? Agora, você pode fazer as coisas com mais delicadeza. Então, eu não preciso estar aqui falando palavrão se isso não é a minha essência. Eu posso ser quem eu sou e com essa força, com essa sustentação mesmo, né? Eu acho que isso que é o lindo. Eu falei do masculino porque muitos movimentos que falam de mulheres têm às vezes uma tendência, alguns movimentos, né, de exclusão do masculino, porque se fala desse patriarcado, desse poder, desse uso da força, e eu não gosto de excluir, né? Então, apesar de eu estar trabalhando com esse público do feminino, porque eu sou mulher, eu não excluo os homens, porque eu também acredito que todo homem tem uma fênix dentro de si. Sim. E que todo homem também tem as questões do seu masculino, as suas inseguranças, às vezes a sua necessidade de estar provando o tempo todo a própria masculinidade. E tem que ser forte o tempo todo, não pode mostrar fraqueza, que são atributos, não sei se mais do feminino, mas existe uma delicadeza no feminino e no cuidado, né? Mas que o homem também tem. Mas, às vezes, dar vazão a esse cuidado é uma mostra de fraqueza. E aí não faz. E aí adoece por não fazer. Né? Tem isso. Então, acho que os óleos essenciais são para todos. O autocuidado é para todos. As redes de apoio são para todos. Existem algumas redes de apoio entre homens, né? E a gente está aqui buscando desenvolver esse espaço, né? E eu gostaria de pedir, Esther, a gente já está há bastante tempo né, juntas. Eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem que você queira deixar para o público, para as pessoas que estão te assistindo, algo, sabe, de coragem, né, no sentido de coração. E antes só, eu gostaria, né, da Esther falar, eu gostaria de dizer que se você gostou dessa live, se você acha que esse conteúdo, aquilo que a gente falou aqui, pode ser uma contribuição para mais pessoas, homens e mulheres, né? Para pessoas que estão buscando um caminho mais natural de autocuidado e de cura também, né? Que você compartilhe aqui esse nosso episódio, você convide mais pessoas para curtir o nosso canal, para seguir o nosso canal do YouTube, para seguir o Instagram da Gotas Elementais. Gotas Underline. Gotas Underline Elementais. Na descrição do vídeo vai estar o contato da Esther, tá bom? Onde você pode agendar a sua consulta. Pode agendar a sua consulta. E para quem se interessa também, porque foi o que eu falei, você tem duas formas de se relacionar com a do Terra. Você tem a forma de ser consumo próprio ou a forma de negócio. Então, eu tenho a página, que é www.gotaselementais.com.br, onde você pode ver informações sobre o negócio. E está também na descrição do vídeo. Marcar ali uma conversa, que aí a gente explica melhor os pormenores desse caminho, que é um bom caminho. É um caminho que dá satisfação, porque você, uma dos nossos vetores de saúde é também a saúde financeira, né? Com certeza. Então, pois é.
Então, eu acho que se existe a possibilidade de você trabalhar com alguma coisa que, além de te fazer bem para o corpo, faz bem para o seu espírito, né? Para o seu emocional, e ainda pode trazer saúde financeira, para mim é tudo de bom. E sem autonomia financeira, a nossa autonomia de voo fica bem muito limitada. limitada. Exatamente. Então, o plano de voo tem que envolver a área financeira, e a autonomia, né? Para você poder ter justamente, né, a ideia do voo, né? Você vai você pegar... poder alçar aonde você quiser. Ir mais longe, né? porque um avião consegue voar tanto quanto o combustível cabe no tanque dele, né? A autonomia de voo do avião. E aí eu queria que você deixasse a sua mensagem ali naquela câmera. Então, eu acho assim que o que eu posso trazer da minha experiência é que eu sempre fui um espírito muito inquieto. E sempre acreditei que eu poderia fazer alguma coisa com essa inquietação. Então, é acreditar naquilo que a gente pode fazer, acreditar nos seus potenciais e buscar informação. Porque, às vezes, você não sabe o que fazer com esse potencial, mas, com certeza, tem alguém que pode te ajudar. Então, busca informação, busque se conhecer, saber quais são os seus potenciais, o que você gosta de fazer. E tem uma coisa que eu falo muito, eu faço orientação profissional também. E a gente não pode esquecer que Bula Mark é um jardineiro. Ele fez aquelas coisas maravilhosas, mas ele era um jardineiro. Então, o que ele fez foi correr atrás do sonho dele e liberar toda a potência que ele tinha para fazer um lindo trabalho e que foi muito bem reconhecido. É isso que eu acho que eu poderia dizer. Esther, queria te agradecer de coração. Sim, quero te agradecer a oportunidade de estar vindo aqui nesse espaço maravilhoso, com essa potência toda. E a gente vai se encontrar mais vezes, né? Se Deus quiser e o avião permitir, que você tem que chegar aqui, né? Mas quem sabe um dia eu vou no Rio te visitar também. Então, Armação dos Búzios, lugar lindo, maravilhoso. Tem quarto de hóspedes. Que lindo! E lembrando que as consultas são online, tá, gente? Vocês podem acessar a nossa querida Esther online e ela, tenho certeza que vai escutar. Enorme prazer e vai ter um enorme prazer. Isso é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, é conversar, atender, trocar. É verdade, eu sou testemunha disso. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.